Hoje nós vamos falar de gratidão. O que é gratidão? Gratidão, gente, é a mudança de olhar. E aí tem gente que diz, mas eu sou grato. Cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. O nome disso não é gratidão, é educação. Tem gente que diz, eu sou grato, eu vou sempre à igreja. O nome disso é oração. E as duas coisas são fundamentais na nossa vida. Mas ainda não é gratidão. Gratidão é mudar o olhar. No lugar de olhar para os problemas, você passa a olhar as bênçãos. No lugar de olhar os obstáculos, você passa a olhar as oportunidades. No lugar de olhar para o que não está dando certo na sua vida, você começa a olhar para tudo que dá certo. Agradece pelo que você tem. Porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem. E a vida começa a te dar mais do mesmo. Porque é assim. Então ela vai te mandar muito mais daquelas coisas que você está agradecendo. As coisas que você ama, que te fazem sentir vivo. Seja verdadeiramente grato. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar de economia criativa. Nós teremos artesãos, economistas, apresentadores, gente que mexe com design, arquitetos, enfim, nós vamos ter um papo muito gostoso. Tenho certeza que você vai amar. Hoje é uma primeira, né? Eu até brinquei com o convidado, uma segunda renda. E não, hoje é a primeira, movimenta bilhões em nosso país. Vamos falar sobre isso, então? Sobre essa economia criativa. Meu primeiro convidado é mais que especial para todos aqui da casa. Ele é queridíssimo pelo público, está há mais de 16 anos imerso no universo do artesanato, levando para você aí de casa o que há de melhor sobre o assunto. Seja bem-vindo, Rogerinho Chiaravalli. Oi, Amanda. Oi, gente. E aí, meu querido? Ai, que alegria. Prazer ter você aqui, viu? Olha, viu? Tá numa estica. Estilo, né? Adorei. De acordo com o tema, né? De acordo com o tema. Ó, olha que linda. Mesmo. O Iago Carvalho que fez pra mim. Muito obrigado, chique. Viu, Iago? Obrigado. Você vê altura, que a gente né? usa, né? O artesanato. Sim. E fica tão bonito, né? Essas peças são tão especiais, Exato. não só na nossa casa, mas no nosso corpo também. Com certeza, com Obrigada certeza. por estar aqui, Rogerinho. Obrigado eu. Bora papiar. Minha próxima convidada é referência como artesã. A arte está presente em sua vida há 17 anos. Ela ensina, gente, e faz tricô. Ela é famosíssima, Vitória Quintal. E tem o nome da minha filha. Olha que coisa mais linda. Oi, Amanda. Vitória, obrigada. Que privilégio, hein? Que coisa linda te receber aqui. Você está com o seu artesanato? Sim, sou a vitrine lindíssima. daquilo que eu faço e do que eu falo. Bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Ele é formado em design de interiores pela Pan-Americana de Artes, possui um vasto portfólio que inclui casas, apartamentos, projetos comerciais. Muitos desses projetos foram publicados nos mais importantes veículos de decoração e arquitetura do país, como Casa e Jardim, It Home, Casa Vogue, entre tantos outros. Bem-vindo, meu amigo Henrique Freneda. Olá, Tudo bem, Amanda. Henrique? Boa noite. Prazer te receber, Prazer viu? estar aqui com você. Primeira vez nesse programa, né? Primeira vez. Coisa primeira boa. vez. O Henrique sempre vai aos programas que eu faço, enfim, em outras emissoras, outros tipos de programa. Comecei com você, né? É verdade, você é né? minha madrinha nisso, Epa! né? Coisa boa. Obrigada por estar aqui, Claro. querido. Falar de arte é falar de um universo de possibilidades criativas. Mas, acima de tudo, a arte, gente, é terapêutica. Minha próxima convidada fez desses dons sua profissão. Arte terapeuta, seja bem-vinda, a Maria Cristina Anawati. Tudo bem, Maria? Bom, e você? Como é que você tá? Prazer imenso estar aqui com você. Obrigada, viu? Obrigada Vamos falar pelo dessa convite. arte que é tão importante, né? Ó, daqui a pouquinho tem outros convidados, daqui a pouquinho nós vamos falar também como é que a arte pode te tirar até de uma depressão, né? Como é que a arte movimenta o dinheiro, o business, a grana no nosso país. Gente, que delícia estar aqui com vocês. Rogerinho, me conte uma coisa. Diga. Você que tem 2 programas aqui na casa, um de artesanato, né, onde as pessoas fazem, é claro, as coisas e a gente ensina, e outro, um game show delicioso. E aí eu fico pensando, antes disso, o que é que você fazia antes de trabalhar em televisão? Antes, você passeou por outros nichos? Ou sempre ou a TV ou o artesanato tiveram presentes na sua vida? Não, eu antes de estar envolvido em programas desse segmento de artesanato, eu fazia outros programas de variedades, de entretenimento, de jornalismo. Mas antes de entrar de fato na televisão mesmo, eu já trabalhei em agências de turismo e já fiz tanta coisa, Amanda. Você tá na TV há quanto tempo? Eu tô trabalhando na TV, de um modo geral, Sim. há mais de 20 anos. Sempre com entretenimento. Sempre com entretenimento.
no artesanato desde 2006, que daí me chamaram para eu desenvolver um projeto na extinta Rede Mulher, um programa de artesanato, e dali não parei mais. Mas aí quando te disseram, não, a gente quer que você faça um programa de artesanato, você falou, meu Deus, não tem nada a ver comigo ou já tinha? Então, eu desconhecia esse universo. Eu vivenciava o artesanato em casa porque minhas avós, costureiras, bordadeiras, a minha mãe faz artesanato. Aliás, minha mãe é uma artista plástica completa. Então, o artesanato já estava inserido na minha vida, mas eu não conhecia esse grandioso universo que desde 2006 já era muito grande. Eu fui ter essa noção quando eu fui visitar uma feira de artesanato e aí eu fiquei impressionado com a dimensão, com as indústrias, com o tamanho e me apaixonei. Foi ali que eu me encantei e falei, puxa, esse segmento é muito especial. Que legal. Principalmente porque nessas feiras, tem bagunça, sabe, Amanda? Você sabe que eu gosto disso, né? Vá. Não é, Vitória? Então, essas feiras são encontros. Quem já teve a oportunidade de visitar uma feira de artesanato sabe muito bem disso. A gente faz esse encontro com as pessoas, então tem música, tem festa. Ali eu me encontrei porque eu falei, puxa, que interessante. Tem esse segmento do artesanato, que é um conteúdo que muda a vida da pessoa, e tem esse lado da brincadeira, da bagunça, desse lado meu popular, que eu gosto bastante, então eu uni essas Deu duas pra casar coisas. as duas coisas. Coisa linda, né? Ô, Vitória, como é que você escolheu o seu nicho de artesanato? Como é que pintou isso na sua vida? Eu sempre fiz artesanato, mas nunca tricô. E eu fazia outros tipos de artesanato. E um dia, uma pessoa bateu na minha porta, me trouxe um novelo de lã e um par de agulhas. E me disse, eu vim aqui com uma missão divina para ensinar você a fazer tricô. Ela entrou, em meia hora me ensinou e foi embora. Eu fui numa loja, comprei 2 novelos, fiz um cachecol e fiquei encantada. Liguei numa TV, que eu já fazia artesanato, mas de outros tipos, né? E disse assim, eu quero aí fazer uma aula. Essa pessoa respondeu assim, não, porque estamos no mês de maio e é dia das mães, as suas peças são mais de Natal, né? Falei, não, eu quero aí fazer uma aula de tricô. Essa pessoa me respondeu assim, olha, infelizmente não vai dar, porque nunca ninguém fez tricô pela TV, porque é um artesanato difícil de ensinar pela televisão, e aí a gente não vai poder marcar para você. Falei, então preste atenção, você está falando hoje com a maior especialista desse artesanato, sou eu. Só sabia fazer o ponto tricô e fiz um cachecol. Isso é acreditar na gente, né? Então você me coloca aí e você vai ver do que eu sou capaz. E ali nasceu essa inspiração. No dia seguinte. Um artesão... Foi por livre e espontânea pressão. Um artesão tinha acabado de ligar avisando que estava doente e não poderia ir no dia seguinte. Olha, o poder do pensamento. Do ó. pensamento. Eu não falei no início do programa que a gente atrai mais do mesmo, a gente atrai as coisas, é muito Sim, louco, né? sim. Olha Isso que já coisa vai boa. fazer 17 anos agora, em maio. Então que você trabalha com o tricô, propriamente tricô, 17. Você sabe que eu faço praticamente tricô, tricô. né? Oi? Eu faço também. Você faz, né? Hoje em dia bem menos, mas fiz Vou muito. levar você lá no Faça. Fiz blusas, mesmo? blusas de lã, caminho de tricô, eu fiz tapete, Tá. eu já fiz, roupa de neném, mas isso há bastante tempo. Faz Rogério, bastante tempo que eu não desafio, faço. Rogério, Eu tô, desafio já. mas Desafio. eu tô destreinada, mas que eu sei fazer, sei. Que legal. Hoje a gente treina, ó. Então, né? Vamos embora lá, vamos marcar um dia pra especialista gente tá ir lá. aqui. Vamos. Vamos? Posso falar uma coisa? Lógico. Aliás, o artesanato, o tricô em si, é excelente para prevenção do envelhecimento Ah, então agora que eu cerebral. vou fazer mesmo. Porque ativa a matemática, a atenção. E Não posso... pode falhar ali no contagem dos pontos. E eu tenho isso em casa, porque minha nona tem 100 anos. É. E ela tricota, ela faz bordado. E é isso mesmo que a Maria Cristina falou. Exercita a mente. Isso é muito importante. É Ô, Maria porque, é só não te cortando, porque assim, ó, o tricô é um artesanato que você precisa utilizar as duas mãos. Todo o trabalho que você faz utilizando as duas mãos ao mesmo tempo, ele mexe com o seu cérebro dos dois lados. Por isso que responde ao que ela diz para você. Então eu vou, tá? Tá combinado. Aí, pronto. O nosso diretor é o mesmo, gente. É o mesmo diretor. Viu, diretor?
Ele diz que eu quero ver, ele não acredita. Eu falo que vou cozinhar, ele fala, não. Eu vou fazer tal coisa, não. Acaba com a minha credibilidade. Ô Maria Cristina, conta pra mim, você é terapeuta ocupacional, neuropsicóloga. Como é que a gente... vamos falar um pouco dessa arte usada como terapia. E aí, para as pessoas que já são profissionalizadas e para as que não são também. Para as que vão de casa para o trabalho e chegam em casa e tem ali... As mulheres, às vezes, têm os vasinhos de temperinhos na janela, ali perto do fogão. Ou pintam. Tem até caderninhos de pintura, coisas muito simples. Mas, de uma forma ou outra, isso é arte, né? Há muito tempo eu venho estudando a arte no cérebro. Então, eu alio esses estudos do cérebro com as funções abstratas, espaço, planejamento, toda a parte subjetiva, né? Então, a gente vê, com certeza, que pessoas que praticam arte espontaneamente, elas estão recebendo muitos estímulos, estão se organizando, as emoções são trabalhadas, né? A pessoa pode entrar em estados meditativos que tranquilizam, ocorre um equilíbrio no cérebro, mas quando você alia intervenções estudadas à ciência, né, das terapias, você amplia esse campo, então você pode ter uma intervenção em processos mais profundos de ordem psíquica, emocional e até espiritual, porque a arte transcende, né? É muito lindo, né? É muito legal. A gente vai falar um pouco sobre isso, mais sobre isso hoje. Você poder ter um hobby que às vezes se torna profissão, ou simplesmente para esparecer mesmo, como ela disse, né? Para emanar para o cérebro coisas mais leves, mais gostosas. Isso foi muito importante. Muito amor, né? Durante a pandemia, né, onde as pessoas ficaram isoladas em casa, o artesanato foi um grande aliado. Deu um bom, né? Deu um boom mesmo. Não tenha Até dúvida. para diversas faixas etárias. Henrique, tudo bem, meu querido? Oi, Bem-vindo, tudo bem. viu? Obrigado. Parabéns Amanda, pela pelo sua convite. estreia do Reforma Surpresa. Acabou de estrear, né? Obrigado. Estreou agora dia 13 de março no Lifetime e estamos trazendo bastante novidade. Era da Band, né? Isso, a primeira Vocês temporada passaram foi na um pouquinho Band por lá. e agora nós somos pro canal fechado. Então, convida quem está em casa e conta um pouco o que é o Reforma Surpresa. Bom, o Reforma Surpresa ele é um programa de reforma onde as pessoas mandam mesmo um vídeo, fotos do ambiente que quer reformar. E aí a produção analisa, né? Muito pela história, porque a gente quer histórias felizes, né? Histórias que o telespectador pode assistir aquilo e falar, é parecido com a minha família. Sim. Né? Eu acho que a alegria, né, que você vê estampado no rosto de uma pessoa quando recebe aquele ambiente reformado é sensacional. Nossa, né? deve ser muito mágico, né? É muito mágico. E é surpresa sempre para eles mesmos. Mesmo nos bastidores, eles não veem nada. É na hora, chegou e uau. A gente geralmente tem um cúmplice, né? Alguém da família Tá. que fica ali de olho para que realmente aquela pessoa que vai receber a surpresa não veja nada, né? Olha, sem revelar nossa idade, mas já revelando, há uns 25 anos atrás, né, Henrique? Por aí. Nós nos conhecemos para fazer teatro. Nós nos encontramos por acaso numa escola de teatro, fomos morar próximos e vivemos algumas coisas de Sim. batalha juntos, né? Então, naquela época, você desejava um outro mercado. Como é que tua vida deu essa virada e você caiu na decoração, na arquitetura, no design de interiores? Como é que foi isso? Amanda, você sabe que sempre foi meu sonho o teatro, né? Eu vim para São Paulo justamente para fazer teatro e a vida da gente às vezes toma outros caminhos, né? Sem explicação, né? E aí eu caí realmente primeiro na área de moda, né? Eu venho de moda e depois eu comecei a gostar muito de decoração, porque desde criança eu já fazia isso. Minha mãe ficava louca comigo, porque eu começava a mudar os móveis de casa. Todo dia tinha alguma coisa fora do lugar, né? Então essa paixão já vinha desde sempre. Mas a comunicação é algo que eu tinha como hobby, algo que eu queria muito, passar o meu conhecimento para as pessoas e aprender, porque a gente aprende todos os dias, né? E aí eu me formei primeiro em paisagismo, depois designer de interiores, também fiz faculdade de arquitetura, mas hoje o designer realmente é a área que eu faço no escritório. E aí, através do seu programa, né, porque eu fazia os cenários do teu programa,
numa outra emissora, você disse ao nosso diretor da época, o Henrique quer fazer um quadro com dicas de decoração no YouTube. E aí, na época, o João falou, mas no YouTube, por que não na TV? E aí, iniciei o meu quadro com dicas de decoração no seu programa. E depois dali, fui pro Papo em Dia, do Fatioli e da Gisele. E aí, já estou há 4 anos. E aí, na pandemia, o Reforma Surpresa já era um sonho meu e da Érica, que é a roteirista do programa, minha sócia, produtora do Reforma. E aí, a gente resolveu colocar em prática, né? Um sonho que era impossível, porque hoje em dia você fazer um produto numa TV aberta, que sem recurso, né? Porque a captação é muito difícil hoje em dia no Brasil. Mas a nossa área, eles são muito parceiros, né? Então, através das nossas parcerias, a gente conseguiu muita coisa legal. Fizemos a temporada inteira e foi um sucesso. Foi um sucesso mesmo. Foi muito legal e foi em época de casa-cor, foi uma loucura. 2021 foi um ano bem bacana pra mim e de lá pra cá a gente vem colhendo esses frutos. Coisa boa. Vou pedir licença pra vocês, vou dar um recadinho. Daqui a pouco tem muitos convidados chegando, hein? Nosso próximo convidado é economista, consultor de investimentos pela Comissão de Valores Mobiliários. Hoje vale falar sobre economia, gente criativa e como esse mercado milionário tem ajudado no crescimento da economia do nosso país. Bem-vindo, Pedro Menegon. Tudo bem, Pedro? Olá, Amanda, tudo bom? Boa noite. Pela segunda vez aqui no programa. De volta com você. Da outra vez você veio falar sobre o universo pet, não foi? Falamos sobre os bichinhos de estimação, sim. Hoje vamos falar sobre essa economia aqui do artesanato. O meu próximo convidado é artesão, produtor, apresentador, criador do prêmio Artesão do Ano. Bem-vindo, Marcelo Dargan. Que famoso. Gente, o primeiro homem a fazer artesanato no país, na televisão. Que coisa boa. Marcelo, obrigada, Muito obrigado viu? pelo convite. Tava com saudade de você. Eu também. Prazer te receber aqui. Ele descobriu muito cedo o seu gosto pela arquitetura, vem descobrindo outros gostos, como o de ser apresentador. Com certeza você já viu o rostinho dele por aí, redecorando a casa de muita gente. Bem-vindo, arquiteto e apresentador Renato Mendonça. Renato, boa noite. Oi, Amanda. Prazer Boa ter noite. você aqui, querido. Obrigada, viu? Prazer. Seja muito bem-vindo. Nosso time está completo. Daqui a pouquinho nós teremos também mais uma convidada a contar um pouco da sua história de vida. Renato, como é que a decoração entrou na sua vida? Você vem de uma família que tem alguém que trabalhe com isso, tem algum artesão, ou tem alguém que seja mais envolvido com arquitetura, com engenharia? Como é que é? Olha, diretamente isso nunca aconteceu. Não tem nenhum arquiteto, ou designer, ou decorador, ou mesmo artesão dentro da família. Porém, eu tenho um pai que é extremamente observador e muito talentoso. Então, eu acho que esse dom ou esse gosto veio a partir disso, a partir dele, da observação das casas. Minha família toda veio da fazenda, então essa Vocês são de vivência... onde? São José do Rio Preto. Olha, que legal. Sim. Então, acho que essa vivência nesse tipo de ambiente, entendendo os materiais, isso tudo direcionou para a arquitetura que eu acredito, para aquilo que eu gosto de fazer. Fala um pouquinho sobre os programas que você apresenta pra gente. Sim, são 2 programas. Um se chama Te Devo Essa Brasil, onde uma celebridade presenteia alguém, uma pessoa querida, com uma grande transformação, e aí realmente é uma grande transformação, com mais tempo de obra. E o outro programa é o 24 Horas para Redecorar, que acontece uma transformação de um único ambiente dentro de 24 horas de trabalho. A gente recruta famílias, pede por vídeos, espaços, histórias principalmente, para que essa transformação aconteça. E é um trabalho muito delicado, porque o meu contato com a família é mínimo. Principalmente antes, que quase inexistente. Agora, a arquitetura ela fala de pessoas, fala sobre bem-estar, fala sobre identificação, personalidade. Como que eu imprimo tudo isso? Ou como eu faço a leitura de alguém que eu ainda não conheço? Então, o grande frio na barriga e o grande desafio, acredito que esteja aí também. Que coisa linda, né? E o bom gosto, acima de tudo, né, gente? O bom gosto que nem sempre está relacionado a um plano A de decoração, por exemplo. Mas de coisas que tem coisa que você fala, nossa, isso aqui todo mundo gosta. Mesmo na hora de presentear, né, Rogerinho, com uma peça de artesanato. Você diz, isso aqui não tem quem não goste, porque tem peças que exalam amor, exalam luz, né? É muito lindo. Principalmente o artesanato, né? Que é feito à mão. A gente fala muito isso, que é o coração, né? Que faz. Então, o artesanato transmite muito
o amor. E o ambiente que a gente vive, a nossa casa, traduz muito quem nós somos, né? Por isso que a gente precisa sempre caprichar. E acho interessante, né? Você democratizar, né? Que as pessoas mesmo consigam fazer as coisas, né? Estar envolvidas, pensar. Acho Sem que dúvida. isso faz Ô parte. Pedro, a gente está falando aqui de amor, de terapia, mas essa economia criativa movimenta bilhões no nosso país, né? Trilhões no mundo, 1,5 trilhões de dólares no mundo atualmente. É um dos mercados que, assim, desde os anos 2000 já vem crescendo exponencialmente, particularmente aqui no Brasil. A gente está falando de um mercado que no ano passado, 2022, movimentou 217 bilhões de reais, né? Então a gente temos pessoas incríveis aqui falando de artesanato, renda, eventualmente tricô, e quando a gente junta tudo isso num conjunto e soma isso às outras 4 grandes áreas do processo da economia criativa, a gente tem aí uma economia multimilionária, bilionária, né, para ser mais O que preciso. que é economia criativa para quem está em casa? É só, quando a gente fala, é a arquitetura, é o artesanato, é mais abrangente? Amanda, a economia criativa, né, ela pode ser distribuída em quatro áreas, né? A gente tem a área de consumo, a área de mídia, a área de cultura e a área de tecnologia. Então a gente está falando, assim, muito engraçado, muito curioso, porque a gente está falando desde o mercado de videogames e de biotecnologia, que é um mercado que nenhum aqui dos trabalhos mais artesanais está envolvido, mas também estamos falando desde o artesanato, desde, por exemplo, um trabalho feito à mão, até mesmo o programa de hoje que nós estamos gravando aqui, né, nós estamos falando esse sábado à noite, ele também está incluso dentro do processo de economia criativa. Então a gente está falando de novela, televisão, séries, filmes, né? Ativações culturais como eventos de moda e eventos de, inclusive, arquitetura, design. Tudo isso faz parte da economia criativa. Então eu gosto de resumir a economia criativa enquanto um trabalho feito a partir da mentalidade humana. Tudo aquilo que demanda, né, tudo aquilo que pede ali um recurso de inteligência e intelecto humano e menos aquela força de trabalho operacional e aqueles processos repetitivos. Então tudo aquilo que é artesanal, tudo aquilo que é feito à mão de alguma forma, isso pode ser visto de uma forma muito mais ampla do que simplesmente fazer um processo manual específico, mas também, por exemplo, a atuação de um ator é um processo extremamente manual. A apresentação de um programa de televisão é um processo extremamente artesanal, que demanda muito de você. Então, tudo isso está incorporado, as ideias de um designer, as ideias de um decorador, tudo isso que envolve ali a mentalidade e a criatividade humana, né? Então, isso cria, né, esse processo de economia criativa, né? Ele chamava indústria criativa, hoje em dia as Nações Unidas já trouxeram esse nome para economia criativa como um todo, pelo tamanho que ele ganhou nos últimos anos. Muito legal, é muito legal, né? Agora, Marcelo, me conte. Você é um desbravador. Deve ser uma honra muito grande, né? Ele foi o primeiro homem a fazer um programa, né? A levar o artesanato para um programa de TV, entrar num mercado tão feminino, né? Foi o Mulheres? Foi no Mulheres em Desfile, na época chamava Mulheres Isso em tem Desfile. quantos anos nós estamos falando? 33 anos. Na época o artesanato não tinha muito espaço, as artes manuais não tinham muito espaço em televisão. A gente tinha pouquíssimos canais, né? A gente tinha um seletor com 7 canais, acho. E o que acontecia? As pessoas que iam ensinar sempre eram mulheres e normalmente pessoas mais maduras. Aí eu tinha 23 anos de idade, levei uma senhora para fazer um passo a passo no Mulheres em Desfile e conseguir uma pauta em televisão na época era uma maluquice. Era muito difícil. E aí a gente conseguiu essa pauta e essa mulher panicou. Ela falou, não quero entrar. Começou a suar, começou a passar mal. A assistente da produção falou, alguém vai ter que entrar. A Ione já chamou. Eu falei, eu entro. Entrei. Eu sabia, eu tinha acompanhado todo passo a passo, como tinha que ser feito, morrendo de vergonha. A Ione foi gentilíssima comigo, me abraçou e falou, vamos com calma, a gente vai fazendo. E isso foi super bacana. O público adorou ver um rapaz de 23 anos ensinando a fazer um trabalho, morrendo de timidez, muito tímido, mas deu super certo. E aí eles me chamaram para ir na semana seguinte. Eu falei, mas eu preciso achar alguém para poder fazer a participação. Ele falou, não, a gente quer que você venha. E de lá para frente eu comecei a fazer, acho que todos os programas. Né? E a escolha do seu nicho? Então, eu não tenho um nicho específico. A minha preocupação sempre foi fazer o artesanato ser possível. Então, eu faço desde 1989 cursos gratuitos pelo Brasil e aí a gente atingiu quase 2 milhões de pessoas de cursos gratuitos. Isso, os meus cursos,
a Vitória já teve oportunidade, o Rogério já teve oportunidade de ver, são cursos para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Em 1992, ninguém tinha nascido aqui ainda, né? A gente fez um curso no Parque Ibirapuera, que as pessoas falaram assim, vou fazer um curso, pedi para a prefeitura, quero fazer um curso de artesanato na Marquise do Ibirapuera. E eles falaram, claro, na cabeça deles, o que eles imaginaram? Umas 10 senhorinhas lá, fazendo um bordadinho, né? E aí eu fiz um curso de gnomos, que na época era uma febre no Brasil. Foram 5.000 pessoas no Parque Ibirapuera fazer esse trabalho. Não tinha onde sentar, as pessoas sentaram no chão. E elas tinham que voltar no dia seguinte, elas voltavam com cadeira de praia, com almofada, com tapetinho. E foi incrível. Foi o primeiro grande movimento no artesanato que teve no Brasil. Foi esse curso no Ibirapuera, que fez inclusive as empresas passarem a acreditar que havia um público real. Você imagina, em 92, sem mídias sociais, sem espaço tão grande em televisão, 5.000 pessoas aparecerem para fazer artesanato, era uma maluquice. Uma maluquice, é muita coisa. E a gente estava falando até antes de começar o programa, né? Que antigamente o artesanato era uma coisa de pessoas mais velhas. Mulheres mais velhas que estavam em casa, às vezes já aposentadas ou que não tinham um trabalho fora. Hoje isso mudou completamente, né? Muito. Eu imagino, porque o Dagão é uma inspiração para todos nós, né? Eu, quando comecei nesse universo em 2006, eu senti muito isso que ele falou, porque quando eu falava, eu estou produzindo, fazendo um programa de artesanato, é para vovó, né? As pessoas sempre colocavam assim, né? Como um artesanato nesse universo exclusivo. Só que de bons anos para cá, isso mudou muito, né? Até com a questão da pandemia mesmo, eu vejo esse movimento de uns 2, 3 anos para cá, muitos jovens fazendo, até porque aprendem nas redes, na internet, no YouTube, acessam muito conteúdo sobre isso. Então, a gente vê que hoje não tem idade, as pessoas estão valorizando. E essa é uma batalha que a gente sempre faz constantemente, da valorização do artesanato, justamente para isso. E estão ganhando dinheiro com isso, né, gente? Sim. Se você me permite, inclusive, nesse curso de 92, como o tema era gnomos e ele era um tema muito infantil, a molecada gostava muito, a quantidade de crianças era enorme. Então, já não era uma coisa voltada só para as pessoas mais maduras, mas a criançada as pessoas só não viam essas pessoas fazendo. E muita gente me encontra hoje, já casada, com filhos, dizendo, eu ganhei muito dinheiro fazendo aqueles gnominhos para vender na escola, para vender para os meus amigos. Sim. Então, já era uma economia que não se percebia. Muito bem, vou pedir licença para vocês, vou dar um recadinho, já volto aqui que o tema é importante. Você queria falar alguma coisa? Eu queria completar algo que o Marcelo disse. Sim. Para quem está em casa, às vezes as pessoas têm um dom, têm um talento e falta só uma viradinha de chave. Ele, por exemplo, ele foi num programa onde uma outra pessoa ia se apresentar, não quis, apareceu a oportunidade dele. Eu, por exemplo, eu liguei naquela TV e eu disse, olha, eu quero ir aí. E eu acreditei em mim. Muitas pessoas têm esse dom, têm esse talento, mas não acreditam em si mesmo, né? Você vê o Marcelo, ele foi para um outro ideal, ele foi para levar uma pessoa, mas ele apostou nele, ele acreditou nele. Então, é isso que falta, eu acho, hoje para as pessoas estarem mais interagidas, né, Rogério? Estar pronto quando a oportunidade chegar, né? Sim, porque no ela artesanato chega. sempre começa assim, né? Nos momentos Sim. mais difíceis, né? A pessoa às vezes está passando por uma situação delicada emocionalmente, está um pouco triste, desanimada, e aí começa a fazer artesanato, começa a sentir aquela alegria, aquele resgate da autoestima, ou passando por uma situação difícil financeiramente e fala, não, eu mesmo vou fazer e vou vender, e aí começa a vender e perceber que o artesanato tem um resultado. Então, são sempre nesses momentos difíceis que as pessoas descobrem os seus talentos. Passam a acreditar em si mesma, né? Exato. Mas o que eu percebo também é que o artesanato, claro, precisa de coragem, mas principalmente precisa de segurança própria. A gente está falando aqui de pessoas que são super habilidosas e talentosas, mas eu acho que o artesanato, quando ele é desenvolvido, quando ele sai de dentro, isso é muito mais bem elaborado, mais bem pensado. Você consegue trazer uma identificação com outras pessoas que acreditam no seu trabalho e já tornam isso um fator relevante de sucesso.
E dentro da arquitetura, o artesanato traz a personalidade e que a gente precisa, né, para mostrar que aquela casa é sua, não é de outra pessoa. Então isso tudo é muito interessante. O artesanato de hoje, antes talvez, hoje é o do it yourself. É você colocar a mão nesse trabalho, é você mostrar que você sabe fazer algo para você, para sua casa, e isso se pode tornar, claro, uma atividade comercial muito interessante. Ô, Renato e aí, Henrique, acho que para vocês dois essa pergunta. Vocês acham que esse setor de reforma teve um boom também na pandemia? Porque a gente comentou que o artesanato teve, né? Claro, já vem movimentando o país há tanto tempo. Mas na pandemia, principalmente, onde as pessoas ficaram um pouco mais em casa, um pouco mais elas com elas foram para algumas artes. Foram pintar, foram se descobrir, foram plantar, foram ter uma hortinha em casa. Como é que é com a reforma, com a decoração, com a casa mesmo? Amanda, eu acho que a pandemia, ela ajudou muito nessa área, porque as pessoas começaram a olhar mais para suas casas, né? Então, lugares que às vezes a gente passava por aquele ambiente, né? Uma sala de estar, por exemplo, você passa por ela. E eu acho que a pandemia, muita gente trabalhou de casa, então, assim, o nosso mercado, o meu e do Renato, cresceu muito, né? Acho que nós fizemos muitos projetos na pandemia. Acho que foi um momento que os escritórios de arquitetura e design mais trabalharam, porque as pessoas tinham que se adaptar, né? Trabalhar em casa, não tinha outra opção. Você até comentou há pouco, né, que mulher gosta muito dos vasinhos de tempero. Quem gosta de cozinhar, eu, por exemplo, adoro cozinhar. Eu também tenho os meus vasinhos de tempero na janela. E eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Trabalhar de casa, cozinhar mais, comer coisas mais saudáveis. Você sabe que tem uma frase do Mário Quintana que eu amo, que é: amar é mudar a alma da casa. Ou seja, qualquer coisa que você reforma, que você muda de lugar, que você traz uma obra de arte, que, aliás, eu acho que o Brasil é rico em artistas com obras de artes brasileiras, não é? Tirar a parede branca. Eu acho que a casa, quando a gente entrou nesse momento pandêmico, a casa ela tomou um outro valor. Ela retomou o valor que ela sempre teve e, por uma questão cotidiana, se esqueceu. Que é você lá dentro, é o seu lar, é um ninho. As atividades, as novas atribuições da casa pediram por mudanças, sem dúvida alguma, só que você ser reconhecido lá dentro passou a ser tão importante quanto já havia sido em algum momento, né? Esse momento trouxe, sim, muito trabalho para o nosso mercado, mas trouxe também uma demanda muito grande pelo próprio entendimento, né? Quem eu sou aqui dentro. A nossa vida muda, nós mudamos, e é natural que a casa acompanhe essa evolução. Peça por essas mudanças também. Você sabe que eu acho que mudanças em casa é muito positivo. O fato de você mudar a posição do móvel da sala, parece que já muda a energia. Dá um ânimo novo. Né? Então, acho que isso é importante todo mundo fazer. Mesmo quem não tem um profissional para acompanhar, realmente mudar as coisas colorir de lugar, uma almofada, um tapete novo, né? Exatamente. Qualquer coisa que você faça. Maria Cristina, você ia falar alguma coisa? Então, a arte deu um suporte muito grande, né, nas questões de perda, de luto e também de todas as situações de medo que a gente viveu, o próprio isolamento, né? Então, você tinha momentos assim, o que eu faço da minha vida? Acabou meu trabalho, acabou tudo. E eu recebi muita procura de pessoas para cursos que eu ministro online. Eu criei cursos online que eu nunca imaginei que eu ia entrar nesse universo. Isso, obrigada. E foram cursos principalmente de mandalas, porque as mandalas, elas organizam a pessoa, né? Então, eu tive, assim, 3, 4 turmas e depois outros cursos vieram também, mas eu ganhei dinheiro como nunca tinha ganhado. Num tempo que todo mundo estava com perdas sérias econômicas, né? Construir até um ateliê novo, uma casa. Quando que eu ia pensar numa coisa dessas? É verdade. A gente comentou aqui do vasinho, tal. Como é que a gente usa a natureza como arte, terapia? Então, a natureza, ela em si, ela faz parte de nós. Nós somos natureza. Então, qualquer lugar que tenha elementos, quanto mais elementos você tiver
em volta de você, mais você se equilibra, tem uma sensação de pertencimento, plenitude. É uma mãe, né, que a gente tem. Então, quando você cocria, porque a natureza é a criação, né? É a criação divina. Então, quando você cria a partir do que nos foi dado, do que nós já somos, então isso é sublime e isso traz uma sustentação impressionante, viu? Amanda. Tenho trabalhado com crianças, com arte e natureza, no meio ambiente, educação ambiental, está belíssimo esse caminho. Eles usam pigmentos e mexem e sentem aromas, e a gente está trabalhando com várias estimulações assim que acho que as crianças também, nossa, se isolaram demais em casa. E o né? design E agora biofílico? estamos indo para o campo, coisa que as escolas tiraram muito, né? Sim. Isolaram muito. É muito e agora... legal. Um dos motivos que fez eu escolher a escola da minha filha foi que eles chegam, já vão molhar a horta, pegam os temperinhos e levam na cozinha. A gente gosta, numa cidade ainda como São Paulo, que é onde eu vivo, a gente dá muito valor uma escola que tenha árvores, jardim, que tenha o ar livre, né? Que tome sol, que possa, né? E as Renato, escolas, elas se chamam Kindergarten. Esse nome veio da Alemanha, jardim de infância, porque não existia prédio. As escolas eram no jardim. A gente é que industrializou tudo, fechou as crianças em salas, cores, de forma bastante artificial. E o ser humano se afastou da sua essência. Eu acho que essa valorização da natureza, ela está tão integrada na arquitetura que hoje existem estudos que falam a respeito do design biofílico, inspirado na natureza, seja na sua forma, seja na solução de problemas, questões estruturais, mas que quando a gente presta atenção na natureza, o que ela proporciona, traz para a nossa vida real uma solução muito interessante. Então, não é somente o vaso dentro de casa, é o entendimento do impacto natural, né, do meio ambiente na nossa vida. É o design biofílico. E vocês sabem também que, ainda entrando nessa questão da pandemia, né, a senhora, inclusive, fez esse exemplo de ganhei dinheiro como nunca antes, né? A economia, nessa tempestade que a gente chama no universo econômico de tempestade perfeita, de pandemia, tudo fechado, taxas de juros caíram absurdamente. Isso ajudou com que o brasileiro, de uma forma geral, tivesse a possibilidade de pegar empréstimos para comprar imóveis. Então, falando especificamente do caso dos designers e dos arquitetos, foi uma, como eu chamo de tempestade perfeita realmente, porque com esse dinheiro no bolso, as pessoas compraram segundas casas como nunca haviam comprado na história da economia brasileira. Então, com esses novos imóveis, essa nova aquisição, casas maiores, porque eventualmente as pessoas não sentiam antigamente a necessidade de uma casa um pouco maior, porque nunca ficavam em casa. E aí, nessa necessidade de se fechar dentro de casa e de ficarem acompanhados esse tempo por muito tempo, as pessoas procuraram justamente esses imóveis maiores e com isso aumentou drasticamente, né, a demanda por arquitetos e decoradores de uma forma geral. Então eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que o mercado para vocês dois deve ter sido fascinante nesse período, porque a demanda por arquitetura foi gigantesca mesmo durante os anos de 2000. Se você pega ali, né, faz um histórico de 2020 até o final de 2020 e 2022, a curva de crescimento é gigantesca. E ainda emendando isso, né, nas possibilidades, né, tem um estudo muito interessante que mostra que o mercado de infoprodutos, ou seja, a venda de cursos online de uma forma geral, ela foi recorde de faturamento de recursos durante a pandemia e ainda se mantém como líder ali de crescimento, né, de mercado. Então, a oferta via virtual de produtos, né, ela está tão grande como nunca vista e a curva só cresce. Então, é muito interessante tudo isso. É um mercado de oportunidades que se abriu que as pessoas não estavam olhando, né? Esse crescimento que nós tivemos na demanda, né, do trabalho do arquiteto e do designer, ele realmente aconteceu de uma forma que eu acho que ninguém esperava. Né? Mexer em casa em um momento que o mundo está em crise. Que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu lembro que todo mundo Exato. falava, mas como que eu vou gastar o dinheiro agora? Vai que o ano que vem vai ser inteiro de pandemia de novo, ou 2, ou 3, a gente não tinha ideia de quanto tempo aquilo ia durar, do que ia ser, né? Exato. Mas muita gente teve coragem, ou tinha já condições, um conforto financeiro e pôde se aventurar nisso. As taxas de juros também estavam muito baixas, então o custo do grandes empréstimo... Oportunidades, Sim, grandes houveram oportunidades. Gente passando por muita dificuldade que teve que abrir mão de seus imóveis, né? Num momento que
Que o bicho pegou para todo mundo. É. E também pensando nessa reforma de casa para viver melhor esses meses que nem saberíamos ainda, né? Não tínhamos ideia de quanto tempo seria. Mas o que eu percebo hoje dentro do nosso mercado é que essa curva tão acentuada, ela está sofrendo quase como uma grande baixa. Por quê? A gente afrouxou um pouco as nossas rédeas. A gente quer viver um pouco mais do mundo que não vivemos durante 2 anos. Então as casas estão reformadas, os ambientes estão super agradáveis, mas chegou o momento da gente se colocar para fora dela, um pouco para fora dela. Então eu percebo isso. Quem fez a casa fez num momento super adequado, porém pra gente, né, Henrique? Um momento complicado, porque fazer uma obra enquanto todos moram em casa ou dentro dos condomínios ou edifícios foi muito difícil. Não, e as próprias equipes de trabalho, Amanda, era uma loucura, porque assim, todo mundo com máscara, tendo que fazer teste de Covid, você não pode entrar na casa da Desfalque, pessoa mão de obra. simplesmente, né? E o Ó, nós temos que desconforto de um chamar barulho. Nós temos que chamar o intervalo, mas eu quero ir pro intervalo com uma curiosidade. Que cada um me diga qual é o cômodo preferido da sua casa. Qual que é o seu, Rogerinho? Minha sala de TV. Sala TV. O seu, Vitória? A sala também. Seu. O meu é a cozinha. 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 Porque ele cozinha. O seu, Maria O Cristina? ateliê. O seu ateliê. Marcelo. O meu é a cozinha. Cozinha. Você cozinha também? Cozinho, gosto de receber as pessoas e ficar cozinhando enquanto eu estou com elas. Tomando vinhozinho. O meu é o quarto. Seu quarto. É. E o seu? Amanda, eu adoro a varanda ou sacada, um lugar pra ficar com os amigos, conversando ali, tomando um suco, tomando um vinhozinho e batendo papo. Pra mim, sacada e varanda, área externa pra delícia, respirar né? um pouquinho, é o melhor que cômodo. coisa boa. E melhor ainda que vocês abrem um sorrisão quando vão falar das suas casas. O meu, diretor, e o seu. O meu é meu quarto. Eu amo o meu quarto. Olha, gente, nós estávamos falando sobre a economia e tal. E eu quero jogar para o Marcelo agora e depois as meninas também respondem. Quando é que o artesanato vira dinheiro? Né? Você até me disse antes de começar o programa, Amanda, antigamente a mulher às vezes trabalhava fora, fazia um artesanato à noite ou de fim de semana, fazia para sua família, uma blusa de tricô para sua neta, para sua filha. Hoje é o plano A de carreira. Mas quando a gente começa, a gente já ganha dinheiro de cara, seja fazendo um bolo de pote, seja um tricô, um crochê ou qualquer tipo de artesanato que você ensine, por exemplo. Quando que isso vira business? Bom, primeira coisa, a pessoa precisa entender que tudo tem um tempo de acontecer. Ninguém vai colocar uma peça à venda hoje e vai vender imediatamente. Pode até ser que aconteça, mas isso não vai normalmente acontecer. Então, entender, primeiro, que as coisas não vão acontecer de hoje para amanhã. Você começou a fazer hoje, amanhã você já está vendendo milhões. Isso não existe. Segundo, entender que o artesanato é profissão. Aquela é a sua profissão. Então, se comportar como um profissional. Então, você vai ter um espaço dentro da sua casa para trabalhar. Ali é o seu lugar de trabalho. Não adianta o filho entrar, mãe, me leva na escola. Não, eu estou trabalhando agora. Ali é o seu trabalho. Ah, faz um cafezinho. Não, vai você e faz o seu café. Eu estou trabalhando. Respeitar o seu espaço, se entender como profissional. Se formalizar. Se você tem uma nota fiscal, tem um CNPJ, aí eu quero vender da loja do Renato, por exemplo, e ele pede uma nota fiscal. Como que eu vou vender 1000 peças para ele se eu não tenho nota fiscal? Então, o MEI cresceu barbaramente na pandemia também. Mais de 2 milhões de MEIs voltados para a economia criativa. Então, é um valor baixo de imposto. Você vai lá, tira seu MEI e pode trabalhar profissionalmente. Tem o seu CNPJ. Então, tudo parte da pessoa. Quando a pessoa vende a primeira leva de material, ela não vai pegar esse dinheiro e transformar isso num passeio com a família. Ela vai pegar esse dinheiro que teve de lucro e vai comprar mais material para ela poder produzir mais. E ela vai investindo no trabalho dela. Paga as contas, acerta tudo, mas tem que ter esse momento de reclusão. Não, agora eu estou investindo no meu trabalho. Logicamente, você vai ter um espacinho de tempo para poder passear, se divertir, mas é entender que aquilo é seu trabalho. O artesanato hoje movimenta realmente um absurdo de valor. Os valores que o Pedro falou são incríveis, né? Então, se você fizer direitinho a lição de casa, colocar aí no livro da Amanda, todos os dias, qual é o seu objetivo, vai ter dias de frustração, vai ter dias de tristeza, mas vai ter dias de muitas alegrias. Então, faça cursos, estude. Eu vejo assim, Marcelo, não sei se você vai concordar comigo. O que a gente se depara hoje, Amanda? Pessoas que foi lá, por exemplo, aprender um trabalho comigo ou com o Marcelo.
Pronto, eu já sou uma artesã, eu já vou sair vendendo. Então, ela acha que porque ela fez um cachecol, ela já vai sair vendendo e já vai ganhar rios de dinheiro. Não foi assim com a gente. Nós tivemos o nosso tempo também de dura, né, batalha, né, Marcelo? Sim. E tem uma coisa muito importante: estude. Vá ver como que as pessoas que já estão no mercado fazem. Aí você vai estudar, por exemplo, um curso de comunicação, um curso de locução, um curso de pintura em tecido, mesmo que você faça tricô. Por quê? Essas informações vão te dando repertório para você melhorar o seu trabalho ter a sua identidade. Por que eu vou fazer a saia igual que a Vitória faz? Ela já faz essa saia. Então eu vou fazer a saia com a minha cara. Eu não quero ser um concorrente de produto. Eu tenho que ter um produto que represente o meu trabalho. Isso que você falou é super importante. A pessoa se reconhecer naquilo. É a identidade, né? Identidade. Tem uma coisa que é curiosa, que as pessoas pouco falam sobre isso. Tem 3 tipos de consumidor no mercado. Metade dos consumidores, 45%, são românticos. Então eu vou fazer uma saia como essa da Vitória, cheia de flores, corações, cores pastel, muito bonitinho. 20% são clássicos. São pessoas que gostam das cores mais sóbrias, listras, xadrezes, bolinhas, que não gostam de inventar muita história. Esse público está diminuindo, porque tem um outro público, que é o eclético, que são 35% do mercado, que está aumentando, que são aquelas pessoas que querem identidade. Ela quer, por exemplo, uma roupa como a sua, só que tem que ter um detalhe que é a cara dela. A jaqueta do Rogério... O exclusivo, né? O exclusivo. O artesanal é isso. Traz Exato. o exclusivo, né? Ninguém nunca vai ter uma jaqueta igual. Nunca. Não. Jamais. Então Aí é que tá a exatamente... valorização, né? Exato. Então, Como que a gente precifica o nosso trabalho? E aí serve para todo mundo. conversei com o Pedro sobre isso antes, sabia? Sim, como eu disse pro Marcelo, né? O preço da arte, de uma forma geral, ele é muito difícil de ser mensurado, porque você precisa embutir ali o seu custo de marca, o seu custo pessoal, né, de marca, e isso aumenta proporcionalmente de acordo com a visibilidade que você conquista no mercado. Então, justamente vinculando com o que todos vocês disseram, a pessoa no começo de uma carreira, ela não vai ter eventualmente um nome ou uma marca ali propriamente dita que possa gerar valores expressivos. Porém, existem artistas, principalmente designers e arquitetos, ou principalmente designers que fazem produtos assim na casa de dezenas de milhares de reais uma peça, né? E tudo isso está vinculado ao nome que essa pessoa traz. E esse nome é construído, né, a partir de presenças em programas, em eventos, em Casa Cor, como eu até comentei, né, nós conversamos sobre isso. E a participação, eventualmente, concursos, existem concursos de arquitetura, né, que rodam o mundo. E a pessoa sendo mais vista, tendo essa visibilidade maior, ela consegue aumentar a sua precificação. Mas, basicamente, né, se a gente for pensar para as pessoas que estão começando, né, o preço ele tem que compensar ali minimamente os seus custos e te dar uma margem de segurança, uma margem de lucro que seja substancial para que você possa continuar produzindo, expandir sua produção, né, e fazer. Então, por exemplo, vamos supor, um produto que seria vendido a R$100, ele tem que custar, naturalmente, muito menos que isso para que você consiga tirar desses R$100 esse produto, todo o seu trabalho, sua mão de obra e, eventualmente, também uma sobra, né, uma folga, uma gordura, digamos assim, para que você consiga expandir sua produção, né? Esse seria o cálculo natural. Antes de ir pro intervalo, eu deixei a questão do preço, né? Como é que a gente põe... Aliás, é muito difícil a gente pôr preço no trabalho da gente, né? Claro que é. É muito E a difícil. gente estava comentando antes o seguinte, a pessoa fala assim, tipo, essa mesa talhada de madeira, ela custa R$200 mil porque ela é feita artesanalmente. Ai, que chique. Aí, esse pano de copa pintado maravilhosamente bem, com um bico de crochê lindo, custa R$10, que já é um preço bem baixo. A pessoa fala, é baratinho, gente, é artesanato. Por que tem esse valor para uma mesa de decoração e não tem para o pano de copa? Então, o artesão reclama muito da falta de respeito. E aí eu acho que o respeito tem que começar no próprio artesão, sabendo não se leiloar. É isso que eu ia falar. Eu acho que o respeito pela nossa profissão, pelo trabalho, começa da gente. Ninguém tem que colocar o valor no nosso trabalho e a gente tem que se valorizar. Porque a partir do momento que você é cotado para fazer um trabalho e você não sabe quanto cobrar,
você não valoriza o teu trabalho. Eu até brinco, sabe? Eu falo assim, a pessoa vai vender o artesanato dela. O Marcelo estava dando o exemplo aí do pano de prato, né? Aí a pessoa está lá oferecendo para a cliente pergunta qual é o valor. Aí a pessoa fala, é tanto. Ela, nossa, que caro, né? Aí eu falo, né, nos eventos que a gente participa, sabe o que você vai responder para essa cliente? Você não vai se vender a ela e baixar o preço do teu valor, porque você tem que dar o valor pro seu trabalho, senão ninguém vai dar, né? Você faz o seguinte, você fala o seguinte para ela, ó, quer saber? Faça você mesmo, então. Claro, compre o material. Belo trocadilho. E quando a gente traz isso para a arquitetura, falando de móveis de design, é interessante também entender que o que é artesanalmente desenvolvido tem um valor agregado muito maior pela dificuldade de se executar uma peça semelhante, porque igual nunca vai ser. Então isso traz a escassez do produto no mercado, a vontade de ter uma peça que vai ser somente sua, o que traz os valores lá para cima. Exatamente. E eu acredito, né, eu estudando isso, eu acho que é uma questão muito paradoxal essa questão do artesanal versus o feito em escala. Porque os custos de produção, para você produzir em escala, eles acabam abaixando muito, porque você consegue comprar com descontos e fazer 5 mil de um produto, acaba saindo unitariamente muito mais barato do que você produzir, por exemplo, uma saia de crochê especificamente feita à mão. Então é muito paradoxal tudo isso, muito curioso, né, que as pessoas valorizem menos o artesanal ou queiram precificar o trabalho de um artesanal porque ele está ali, talvez não com uma vitrine tão bonita como um produto que está ali vendido dentro de uma loja chique, digamos assim, quando aquele, às vezes, que está sendo vendido numa loja chique não é artesanal, muitos dos casos, porque a gente tem, claro, naturalmente, como o Renato disse, temos os casos do produto artesanal que tem um valor agregado altíssimo justamente por conta de todo o trabalho incorporado àquilo, que é o mesmo trabalho que um artesão tem. Mas a gente tem também produtos fabricados em massa, mobílias, principalmente entrando aqui no universo, né, de arquitetura e decoração, que também são cobrados caríssimos, mas muito mais pela marca, mas o custo de produção é baixo. Sim. E a qualidade, né, do produto é inferior, às vezes, a um artesanal, mas que as pessoas pagam porque pagam pela vitrine, pela propaganda. Né? Mas eu acho que existe até um preconceito das pessoas no sentido de que, eu posso comprar esse produto ali na barraquinha. Não, mas eu vou no shopping comprar. Então, eu acho que existe isso também, da pessoa achar que aquele produto, por ser mais barato ou por ser artesanal, não tem valor. E pelo contrário, né? Eu acho que um produto artesanal, ele vai estar na sua casa muito bem representado, né? Só que eu vejo assim, Amanda, tem muitas artesãs e artesãos desistindo, porque no primeiro não deram valor, não vou conseguir vender, então vou parar, isso não vai dar certo. Não desista, gente. Eu estou há 17 anos nesse trabalho. Posso dizer para vocês que estou contente, sou feliz, mas eu busquei, eu perseverei. Eu não deixei o primeiro não fazer com que eu me paralisasse, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, tá caro. Ou então fala assim, nossa, ela só sabe fazer isso, né? No meu caso, por exemplo, eu só faço acessórios, né? No verão que eu faço essas roupas, mas para o inverno eu faço acessórios. Por quê? Porque eu vi que o nicho que tem bastante gente que precisa é na parte de acessórios, né? Elas gostam de peças rápidas, que você faz de manhã para usar à noite. Elas gostam de peças que você gaste aí 1 novelo, 2 novelos de produto. Então, assim, eu me especializei nessa parte porque eu também vi aí uma oportunidade. O tempo também tem a ver com Sim. o valor que ela vai agregar, o valor de venda da peça. Né? Ô, Rogerinho, o que você já viu de mais diferente que já fizeram nos seus programas de artesanato? Olha, Você está nisso há quase 17 anos, 16 anos? Eu sempre me impressiono com a criatividade dos artesãos. É uma coisa assim, quando a gente acha que a gente já viu de tudo, eles vêm, pegam uma caixa de leite e transformam numa bolsa. Pega um pneu, transforma numa poltrona, num puff. Eu acho isso tão especial. Aliás, falando em economia criativa, esse é um dos pontos que se valoriza bastante, porque atrela a questão ambiental, né? O reaproveitamento de materiais para a confecção de um produto, de uma peça que fica maravilhosa e que, na maioria das vezes, você nem imagina que foi feito com material reaproveitado.
Renato, você ia falar alguma coisa? Não, que eu acho muito interessante isso que você disse a respeito da reutilização de materiais, porque traz uma consciência sustentável para todos e acho que todas as áreas hoje envolvem e deveriam envolver. Mas uma opinião minha que é muito particular, eu gosto desses produtos quando eles não parecem o que são. Eu acho que isso cria algo novo, único, sabe, inusitado. E eu acho que dessa forma você também traz mais valor agregado ao produto desenvolvido. E pensando em composição de valores, até Pedro me corrija se eu estiver errado, eu acho um pouco do que você disse. Quem é que está desenvolvendo esse produto, a imagem que ela passa, a técnica que ela tem, a qualidade desse produto e o material utilizado. Então, assim, precificar é muito difícil. Se a gente fala de serviços, então, mais difícil ainda, na minha opinião. Mas quando a gente fala de produto, é entender essa composição somado a tempo, homem-hora. Então, acho que dessa forma a gente consegue entender um pouco da importância do produto que a gente desenvolve. Tenha Ô, dúvida. Amanda, você sabe que o Renato falou uma coisa muito bacana? Eu tive uma experiência esses dias. Eu fui fazer um projeto e aí eu cheguei nessa casa e perguntei para ela se ela tinha algum objeto que ela gostasse muito, que era para manter no projeto novo. Ela falou, então, não sei, até tem, mas eu acho que você não vai gostar. Aí eu falei, mas o que é? Ela me mostrou uma cômoda que era da bisavó dela, de madeira. Uma peça maravilhosa, mas que não tinha mais utilidade, estava na despensa, guardando coisas. E aí eu tive a ideia de transformar aquela cômoda num barzinho para a sala dela. E ela ficou, assim, ela gostou de tudo, mas a hora que ela viu a cômoda da bisavó transformada num bar, acho que foi. E o que você fez? Algo Pintou? Passou? A fez gente teve várias mudanças, né? No lugar das gavetas tivemos que cortar, fazer uma porta com telinhas, transformando ela, mas não tirando a cara do móvel. E foi ótimo, porque a gente reaproveitou a peça. valor História da vida, sentimental. né? E trouxe História uma da vida. história, exatamente. Por falar em histórias da vida, ela vem contar um pouco da vida dela. Ela é uma empreendedora que faz sucesso fora e dentro das redes sociais com seu artesanato. Hoje ela é bem sucedida, mas nem sempre foi assim. Ela superou uma depressão através das artes manuais e vem dividir essa história com a gente. Carol Viana, seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Prazer. Obrigada por estar aqui com a gente, Eu viu? que agradeço. Vamos chegar aqui no nosso cantinho. Se vocês tiverem perguntas para Carol, fiquem à vontade, viu, gente? Carol, a gente sempre traz uma história de vida aqui no programa para que a gente possa inspirar, né? Já que histórias curam e inspiram histórias. E é muito bom a gente ver alguém vitoriosa depois de ter passado por momentos desafiadores. A arte te tirou da depressão, a arte te aproximou mais de você com você. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Isso aconteceu de me aproximar um pouco mais de mim recentemente. Mas a arte entrou na minha vida num momento muito difícil, que pesquisando eu vi que muitas pessoas também passam por isso. Então foi num momento de depressão, no momento onde eu não via saída para nada, onde eu tomava remédio para dormir, para acordar. Isso faz quanto tempo? Foi em 2009. Você teve uma depressão. Isso. Você sabe que o nosso último programa de sábado passado foi sobre isso, né? A gente fez psicólogos, psiquiatras, a gente falou bastante sobre a saúde mental. Como é que você percebeu que você estava deprimida? Na verdade, eu vivi um relacionamento abusivo por 7 anos e eu não me dei conta disso, né? Então, não era um assunto, na época, muito abordado. Não tinha internet, TV como tem hoje, e eu não sabia que eu vivia esse relacionamento. E eu acho que isso que despertou um pouco da minha depressão na época em que eu comecei no artesanato. E foi algo que eu queria buscar uma profissão, eu estava fugindo de alguém, casei de novo, e aí, nesse meu novo casamento, eu tive uma oportunidade de ter uma pessoa que me apoiasse ali, né? Mas a depressão ela nunca começa de um dia para o outro, né? Então, todas essas questões não elaboradas me fizeram ter que fugir dessa vida que eu tinha. E aí eu pensei assim, eu preciso ter um negócio agora, porque eu não posso mais atuar no mercado que eu atuava, porque era no mesmo mercado. Era marketing? Era marketing no setor de ótica. Tá.
E aí eu não podia estar mais nesse mercado. Eu tinha que fugir dessa vida realmente por conta de todos os abusos. E eu tive que mudar de cidade, tive que mudar de vida, de casa, de tudo. E aí eu pensei assim, eu preciso ter uma profissão, né? Eu já fazia bijuterias antes, que também é uma arte, mas eu pensei assim, eu preciso ter uma profissão. E eu estava em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Então, buscava em anúncios de jornais, várias oportunidades, e tinham só, tipo, secretária, porque eu não tinha formação ainda, recepcionista. E eu falei, gente, não é isso que eu quero. Né? Não menosprezando a profissão nem nada disso, mas era algo que eu queria ir além. E desde os 13 anos eu tinha o sonho de ser empresária. Eu falava que eu nunca queria ter um patrão. E aí eu falei, quem sabe é essa a oportunidade que eu vou ter de ter meu próprio negócio. E aí eu pedi para o meu marido me ajudar a abrir um ateliê. E quando eu comecei a procurar costura, eu tive uma experiência muito ruim com a professora que me ensinava. Porque ela falava que não tinha prazer em dar aula para mim, que ela só ensinava aquilo, e se eu não quisesse aquilo, que eu teria que procurar um outro lugar. E eu pensei assim, bom, ela não quer me ensinar, alguma coisa tem, né? Então eu vou ter que me virar. E na época que eu comecei, não tinha internet. Eu falo que quando eu cheguei na internet era tudo mato, né? Então não tinha... Eu estudava com revistas. Então eu falei assim, bom, então se ela não quer me ensinar, eu quero aprender, eu vou aprender sozinha. E aí eu fui buscar um meio de aprender a costurar da minha maneira. E aí... isso foi em 2011. E eu abri um ateliê sem nem saber que aquilo era algo que ia ser rentável, não. Né? Nessa época eu não tinha esse pensamento, eu quero ganhar dinheiro. Não, eu queria ter uma profissão. Né? E eu, com depressão, entrei de maneira errada na arte, né? No artesanato, na costura. Por quê? Isso é o que acontece com muita gente. As pessoas acham que o artesanato... ele cura a depressão. E eu entrei dessa maneira. E aí eu costurava e me sentia muito mal. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim que nunca sanava. E eu costurava, e naquele momento da costura, eu me sentia super bem. Mas depois, todos os sintomas voltavam. E aí eu fui procurar terapia, fui procurar psicólogos. E diminuí um pouco do remédio que eu tinha, elaborei algumas questões internas e a costura começou a me transformar ali. E aí eu vi um meio de poder ajudar outras pessoas que também passaram pelo mesmo que eu e que passam até hoje. Relacionamento abusivo, algumas questões de não terem apoio na família, que foram muitas das coisas que eu passei. Então, a arte, ela não me tirou, né? Mas ela foi uma pontinha para eu poder elaborar tudo isso e poder ajudar outras pessoas hoje. Coisa boa, né? Que coisa boa. Posso falar uma coisinha? Por favor. Eu acho muito lindo o que você falou, porque todos esses trabalhos que têm partes para depois gerar uma gestalt, um todo, organizam o interno. Então, Sim. você foi juntando as suas partes Sim. lentamente, a partir de cada ponto, de cada parte, reverso, inverso, Sim. né? Para cima, para baixo. Como quem sou eu nisso tudo, né? Sim. Isso é lindo. Foi maravilhoso. costurando. Foi costurando e sem a própria saber, vida. né? E aí foi em 2013 que eu comecei a faculdade de psicologia. Então, hoje eu também trabalho com arte-terapia. E aí eu nomeei como costura-terapia, né? Que a gente faz a elaboração das questões internas. É a costura criativa? Isso. O que é isso? Explica exatamente A pra costura gente. criativa é uma técnica que envolve tudo que você quiser. Então, por exemplo, tinha o patchwork, que era o que eu comecei a fazer. Então, é a junção dos retalhos. A costura criativa é a liberdade que você tem de trabalhar com qualquer tipo de material, aplicando em bolsas, em roupas, em acessórios, em lancheiras, na área escolar. Então, é uma grande oportunidade. Então, isso aconteceu uma transformação na costura, que antes era bem nichado. Ou era patchwork, ou era corte e costura de roupas. E agora a gente tem a costura criativa, que é a liberdade. E aí eu trouxe a costura criativa mais a terapia e coloquei ali costura-terapia. Né? Então, eu trabalho muito a questão... Hoje, né, me formei agora recentemente,
já sou arteterapeuta também. Então, a gente junta muito a questão da arte na transformação, na elaboração interna. E eu estava vendo que vocês estavam falando, né? Até a fala da Vitória de que a gente tem muitas pessoas que querem desistir, né? E na costura terapia eu entendo o outro lado em querer desistir, porque eu passei por esse, eu estive nesse lugar, né? Então nem sempre eu falar para elas, e eu entendi isso estudando, né, e buscando meios de poder ajudar as minhas alunas e as minhas seguidoras, de que não basta só eu falar não desista, mas eu tenho que ajudá-las a reorganizar essas questões internas, porque nem sempre a desistência dela ali é do artesanato, mas é a desistência da vida dela, de um luto não elaborado, de algo que ela viveu, de um abuso, de um assédio, de pais punitivos que na infância cobravam o tempo todo delas. Então, é algo que vai muito além. Então, a desistência, na verdade, não é só do artesanato, mas da vida delas. E eu trago muito isso com respiração diafragmática, que é a concentração, é a meditação. E tem sido transformador, tanto para mim como profissional, né, porque eu tenho crescido muito ao longo de todos esses anos, como pessoa também. Então, dia a dia, eu também tenho me transformado. Então, não só a costura, né, mas a vida das pessoas transformadas também me transforma muito. É lindo, né? É tão importante. E que bom que a gente pode inspirar com a nossa história de vida outras pessoas, porque, no fundo, as pessoas vivem questões parecidas. Cada um dentro do seu ambiente, cada um. Mas a gente sabe que não é fácil para ninguém. Como não é fácil recomeçar, né? Às vezes a pessoa, nós citamos aqui hoje, a pessoa perdeu seu emprego, ou está enlutada e precisa dar a volta por cima, e precisa recomeçar, ou precisa de uma segunda fonte de renda, ou virar essa chave da grana também, porque a gente precisa. Você lembra que eu não falei tem forças para isso. Que são nos momentos mais difíceis, né, que as pessoas descobrem, né, o seu potencial, e a história da Carol vem de encontro com isso, né? Que é justamente isso, você acreditar, você se desafiar, porque a pessoa começa a fazer o artesanato, não tem que esperar a situação ideal. O Marcelo falou muito bem, você começa dentro de casa. Ah, não, quando eu tiver um ateliê eu vou começar. A gente não pode esperar uma situação ideal para começar e colocar em prática os nossos sonhos e desejos. E é o start, né? No programa da semana passada, eles falaram de cromoterapia. Aí, na hora da vela amarela, ele disse assim, que é importante porque a vela amarela é da criatividade dos insights. Luz amarela. Dos insights. Aí ele disse, por exemplo, citou o caso de uma mulher que ela precisava de dinheiro. Só que ela não conseguia achar trabalho fora. Ela era mais velha, não conseguia. E aí ele disse, Amanda, hoje é uma aluna dele e tal, ela fazia bolos deliciosos e ela nunca tinha parado, fazia para sua família, ela nunca tinha parado para ter esse insight de que ela poderia fazer esses bolos e vender. E aí no prédio dela tinham 300 apartamentos no condomínio dela, ela começou a vender ali, daqui a pouco ela vendia no bairro, daqui a pouco ela vendia na escola da filha, daqui a pouco ela abriu uma doceria e hoje ela tem uma franquia. Então, assim, é muito doido, né? Esse insight que às vezes a gente tem que ter para virar as chaves da nossa vida do recomeço. Eu falo que Deus nos encontra com as oportunidades enquanto a gente está trabalhando. Então, não importam as circunstâncias, né? Eu estava trabalhando lá, eu não tinha aluna, eu estava em um ateliê longe da minha cidade, ninguém me conhecia, mas eu estava lá. E as oportunidades começaram a surgir ali, dentro daquele espaço, né, que eu tive a oportunidade de abrir. E eu entrava no meu espaço, tinha uma escada assim, ó. E eu falava assim, calma, alunas. Não tinha ninguém ali. Eu falava, calma, gente, dá licença, eu vou subir. Ó, eu já vou atender todo mundo, tá bom? Eu falava sozinho o tempo todo. E eu nem sabia que isso era, sei lá, lei da atração, alguma coisa assim. Mas eu profetizava as coisas ali. Sabe? Então, acho que vai muito também da atitude da pessoa, né? Ah, eu vou ficar esperando. Eu falo que Deus também não dá nada pra gente. Ele dá as oportunidades pra gente começar, pra gente dar o start. Né? E tem que levantar e fazer. E tem que estar preparada quando a oportunidade chegar. Sim. Por isso que o Marcelo falou também. Vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai ver como é que teu vizinho ele faz. Vê, hoje em dia a informação é precisa, é rápida. Tá na tua mão, na tela de um celular. Muito legal também, Amanda, que é o seguinte. Hoje em dia tem um grande inimigo contra todos nós aqui. Basta que você abra uma brecha, que é a rede social. Então a pessoa vê lá, uma pessoa que trabalha com o mesmo segmento que você, os recebidos do dia são, estou aqui no jantar, não sei aonde, estou aqui na praia, não sei o que lá.
as grandes regras para você fazer sucesso na rede social são: cuidado com esses pequenos detalhes aí que são armadilhas para você se derrubar. Então, quando você vê aquela pessoa falando muito, o segredo, se você não fizer isso, você não vai fazer sucesso na sua rede social, não é verdade. Cada um é um, cada pessoa tem uma verdade receita diferente. Pronta, né? Não existe receita pronta. E a felicidade dos outros, nem sempre o que está acontecendo ali é real, né? A gente sabe que é muito cenário, que é muita história. Então, se alguém te incomoda, silencia a pessoa. Não precisa deixar de seguir ou bloquear. Silencia. Não fica dando tanto texto. Vai viver a sua própria vida. Não se mire por aquelas pessoas. Porque pode derrubar a gente facinho, né? Tem um amigo nosso que sempre diz assim: ninguém vai para a rede social dizer assim, gente, foi difícil eu chegar até aqui, hein? Olha, aconteceu isso, passei por isso. Não, só colocam coisas bonitas, né? Claro. E a nossa vida não é só beleza, né, Marcelo? É verdade. Tem a gente dois sabe tipos o de quanto a gente, gente rala, né? Aquela que faz o drama, né? Estou sofrendo, meu Deus. Nananã. E outra hora, como eu estou aqui em Maldivas, tomando champanhe, e quer estar lá na Praia Grande, tá tudo certo, entendeu? Vai valorizar as coisas, mas valorize o que é seu e não dá bola para esse povo que está fazendo ostentação. Com certeza, sem dúvida. Carol, convida as pessoas a conhecerem mais o teu trabalho, a te seguir, por favor. Eu estou no Instagram, @carolviana. E tem um site também, tenho cursos. Estou no YouTube também. É só colocar lá na busca Carol Viana. Tem muito conteúdo para você crescer, para você evoluir e para você elaborar todas essas questões aí e ter a costura, terapia, como uma fonte de renda. Que legal. Obrigada, querida. Eu que Parabéns, viu, agradeço. pela sua Obrigada. trajetória. Que você tenha um ano abençoado aí, saúde, paz, sucesso, alegrias. Amém, Muita luz igualmente. sempre. Obrigada. Viu? Gente, conta um negócio pra mim, os meninos aí, principalmente. Onde essas peças artesanais combinam mais na decoração da nossa casa? Seja uma almofada de tricô, já que nós estamos falando com a Vitória de tricô, ou cita outra coisa, Marcelo, alguma coisa, um artesanato para Uma pôr em peça, casa. uma decupagem, uma pintura em madeira, Uma um mandala. móvel patinado, Isso. provençal. O que vocês acham? Tem um ambiente que combine mais com essa decoração minuciosa, com esse artesanato? Eu acho que isso vem muito do estilo que você já tem, né? A sua casa, partindo da premissa que a sua casa tem o seu estilo próprio, qualquer um desses itens que te agrade vai caber muito bem lá dentro. Como o Henrique falou da cômoda, isso é muito interessante. A cômoda pode ser uma cômoda antiga. Às vezes você está cansado de olhar para ela e não vê uma solução nova para aquilo. Ou mesmo um ambiente, uma sala de jantar ou uma sala de TV. A gente se acostuma com aquilo que a gente tem. E precisa uma pessoa com um olhar completamente de fora, né? Para trazer uma solução para aquilo. Quando a gente fala de uma obra de arte, de um artesanato, poderia ser uma escultura em madeira, que eu acho que são coisas lindas, a gente tem que ter somente um entendimento do todo, um bom senso com relação à proporção, porque a gente até estava falando, a arquitetura não é puramente subjetiva, existe uma matemática muito interessante por trás disso tudo, não é? Então eu acho que tem que ter esse olhar um pouquinho mais apurado para que tudo caiba dentro de uma grande harmonia. Ô, Acho que Henrique, a casa da gente também não tem que sempre ser uma capa de revista. mas o que é brega né? numa casa? O que é cafona? O que a gente deve evitar numa casa? Eu acho que quando você vai mexer na reforma de uma casa, se você não tem muita habilidade em combinar cores, objetos, tenha mais cuidado nisso. Porque, por exemplo, um objeto de decoração, uma almofada, uma obra de arte, um quadro, é mais fácil você remover, mudar para um outro lugar ou trocar. Né? Agora, quando a gente está falando de piso, revestimento, pintura na parede, o sofá, né? De repente você escolhe uma cor que dali um mês você se arrependeu. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado nas cores, né, Eu concordo Renato? com você, até porque os investimentos são altos. Sim. E para a gente mudar a estrutura, a casca de uma casa, é muito mais difícil do que trocar elementos que são soltos, como uma almofada colorida, Faz por tudo exemplo. neutro e colore na cortina, não fala, porque a gente tira a hora que quiser. eu né? acho que a decoração Isso é mais funciona fácil, com roupa, né? funciona com tantas outras coisas, né? Eu acho que tem a ver com a estética, né? Que isso é intrínseco no ser humano e é uma função implícita. Não é ensinada. Você vive isso desde a criança pequenininha. Por que você não põe
um objeto, uma escultura alta na frente de um pote, né? Você põe o pote na frente da escultura. Então, existe uma hierarquia no cérebro de funções, de formas, de harmonias cromáticas, né, que se combinam, as cores complementares. Isso tudo foi estudado por grandes artistas, mas não é uma coisa que precisa estudar. A gente sente, a gente cria em nosso cérebro implicitamente. E aí está, por exemplo, você colocar um objeto que é seu, que não tem nada a ver com o resto, mas que você sentiu que uma harmonia, você não sabe por quê, mas está certo. Para aquela pessoa, aquilo está certo. Eu acho que o objeto ele tem que ficar, se você gosta muito daquele objeto, onde você mais fica. Né? Ele está ali para você, por você. Então, eu acho que a decoração tem muita coisa pessoal seu cantinho, mesmo, né? O seu exatamente. escritório, o seu quarto, o seu cantinho. Principalmente se ele diz muito sobre você. Sem dúvida. Ô, Pedro, Da sua história também, né? História. o que é preciso para abrir um negócio hoje em dia? Né? Todo mundo quer abrir um negócio. A própria Carol estava aqui dizendo, né? Eu sempre soube que eu não queria ter patrão, trabalhar para os outros. Eu queria abrir um negócio. O que você acha que é o maior desafio do brasileiro na hora de abrir um negócio? Olha, abrir um negócio no Brasil realmente é um pouco desafiador. Está se tornando cada vez menos desafiador. Porém, ainda existem diversos entraves. Tecnicamente falando, eu poderia dizer uma série de fatores aqui, mas eu acho que o primeiro fator elementar para se abrir um negócio é ter uma boa ideia. Antes de mais nada, né? Fugir completamente aqui da técnica econômica, mas pensar em empreendedorismo puro, em psicologia. Com uma boa ideia, você consegue desenvolver ali formas, né, estudos para desenvolver aquela ideia e transformar aquilo em um produto. Então, eu acho que o primeiro passo necessário é você entender o que você quer abrir, que tipo de negócio. Nós vamos montar um trabalho de artesanato, nós vamos montar eventualmente um negócio de moda relacionado a vestuário. O que eu sei fazer? O que eu quero fazer? Eu, por exemplo, eu mesmo, né, eu abri uma empresa de consultoria financeira porque falar de economia era a única coisa que eu sabia fazer e fazia bem. Então, eu comecei, né, atendendo poucos clientes, mas começou a partir de uma ideia. Como uma mentoria. Exatamente, como uma mentoria. Então, pensando por esse sentido, acho que a primeira etapa é você ter uma boa ideia, uma ideia que possa se tornar um produto ou um serviço, algo que você consiga comercializar. A partir disso, aí a gente pode entrar em aspectos mais técnicos. Então, para quem vai criar um pequeno negócio, acho que é fundamental você colocar uma estrutura jurídica em cima disso. Traduzindo do economês para o português. Começar com uma boa e velha MEI. Você abre uma pequena MEI, uma estrutura jurídica simplificada, onde você vai pagar uma pequena taxa mensal, mas você vai ter ali toda uma regulamentação jurídica para poder emitir, por exemplo, uma nota fiscal, que é para você poder legalizar o seu produto ou serviço perante o mercado de uma forma geral. Fazendo essa primeira etapa, né, de abrir, por exemplo, uma MEI, você já consegue, por exemplo, oferecer o seu produto. Não estou dizendo que você vai abrir uma MEI e você vai bombar, como todos aqui já disseram, mas você vai ter a possibilidade de ofertar o seu produto, né, de uma forma profissional. Então você vai poder bater ali na porta de uma empresa, de uma loja um pouco maior, porque você vai poder emitir uma nota fiscal e, consequentemente, as empresas elas estão mais dispostas a negociar com quem tem esse tipo de estrutura, né, consolidada. E uma MEI é muito mais do que suficiente para um negócio que acabou de começar. Então eu acho que é muito importante que você tenha uma boa ideia, você busque ali regularizar o seu negócio a partir de uma MEI, de uma estrutura simplificada, né, jurídica e, claro, ir crescendo de acordo com o crescimento do seu negócio, né? Parece que ficou um pouco repetitivo, mas ir dando os passos conforme as suas possibilidades. Você não começar de uma forma muito abrupta um negócio ou colocar muito dinheiro numa coisa que você ainda nem entendeu de fato se vai realmente trazer bons frutos e ir crescendo de acordo com as possibilidades do seu negócio. Eu acho que esse é o caminho. Parece muito simplista da forma que eu estou falando, mas o simples acaba sendo o mais eficaz, digamos Agora, assim. como é que funciona? Por exemplo, se eu quero montar uma fábrica de camisetas, eu vou comprar a máquina, vou fazer os cortes, vou ter não sei quantas 1000 camisetas no estoque. Como é que traz isso para o artesanato? Como é que tem estoque de artesanato? Como é que você começa essa venda? O investimento de uma máquina, por exemplo, é muito mais alto. O investimento para você abrir um negócio dentro do artesanato é muito menor. É isso mesmo? Ele é alto também, porque, logicamente, você está investindo no equipamento. Os equipamentos não são baratos.
Mas existem equipamentos menores em que tem um custo menor para você poder começar, né? E existe uma coisa muito bacana também que chama assim mão de obra. Então você não precisa fazer tudo sozinho. Então eu posso fazer o desenho, mas eu vou contratar o Renato para fazer o corte e vou contratar o Pedro para fazer o bordado e a Ana para poder fazer a embalagem. Eu vou estar gerando emprego e vou estar me dando tempo para eu criar, fazer os negócios, fazer os contatos com meus clientes, estar com a pele boa para poder me apresentar na televisão e me divulgar, fazer uma foto bonita para colocar na rede social. Você, quando gera empregos, você tem tempo para poder ganhar mais dinheiro e gerar mais emprego. Mas você só gera emprego se você tiver dinheiro para pagar esse funcionário. Exato. Então, faça um negócio com alguém que você conheça. Rogério faz pão de mel, eu faço embalagem. Vamos fazer um negócio juntos? Une, né? Une forças. Une forças. Exato. Forças e comece com o que você tem, né? Exato. Eu acho que o mais importante é você dar o primeiro passo, não precisa investir no maquinário, começa a fazer um bordado à mão, e aí conforme as vendas vão acontecendo, né, você vai retornando esse dinheiro das vendas no investimento do seu negócio, e aos pouquinhos você vai sentindo, porque a própria clientela vai te dando sinais de qual é a demanda, de qual é a necessidade. E tem uma coisa muito importante, viu, Amanda, que pouca gente se preocupa. A pessoa abre uma MEI e aí esquece de pagar o imposto. Tenha um contador para poder cuidar disso. Você vai pagar lá um valor razoável para ele, para poder cuidar dessas coisas. Pra você... Ai, que delícia esquecer de pagar o imposto. Mas tem muita gente que perdeu a MEI e teve o seu negócio em derrocada porque não pagou aquele imposto de... Eu não sei qual que é o valor. E aí eu tenho uma dica. 60 reais, se eu não me engano. Aí eu tenho uma 60 dica. reais. Põe no débito automático, porque é tão importante esse imposto estar em dia. É super importante. Porque quem tem MEI não precisa de contratar uma contabilidade, uma empresa de contabilidade. Mas você está, além de todos esses benefícios, né, que foi pontuado aqui, você também está assegurado socialmente, Exato. né? Então, você pode se aposentar, aí tem mais especificações, né? Até a licença maternidade, você tem um salário licença maternidade. Então, tem muitos benefícios, né? Exato. Vale a pena. E o valor é pequeno. Acho que está 80 e poucos. 80 e poucos agora? 80 E tem uma coisa muito importante que eu falo para as pessoas que pode parecer bobagem, mas que não é. Tenha 2 contas em banco. Qual o banco que você achar melhor? Uma conta jurídica e uma conta pessoal. O dinheiro da sua empresa vai para a conta jurídica. Ela não paga o supermercado do final de semana. Você vai pagar isso com um salário que você vai pagar para você mesmo, com o seu prolabore é na sua conta física. A sua conta jurídica é para pagar os negócios do seu trabalho, para você comprar o seu material, para você gerir o seu negócio. Quando você tem essa divisão, você não começa a misturar uma coisa com a outra. Entendeu? Então você não vai pagar o aluguel da casa com o valor do seu trabalho da sua conta jurídica. Vamos dividir bem, você já começa a ficar organizado. E sabe o que eu acho interessante, prestando atenção nisso tudo? Apesar das nossas profissões, somos todos empresários. É verdade. Então é mais uma atribuição que a gente tem que incluir dentro da Tanto nossa se rotina. fala de empreendedorismo, né, Renato? E nós somos empreendedores. Uma artesã que faz o seu tricô, que vende, que comercializa, que vai em busca, sai, compra, volta, ela é uma empreendedora. Então, Deixa de ser, né? não deixa de ser, lógico. Ô, Vitória, você demorou para começar a ganhar dinheiro com o que você faz? É que assim, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, né? Porque com 2 meses que eu estava começando nesse trabalho, uma empresa ficou encantada com o meu trabalho, já me chamou, já me contratou. Então eu fiquei 16 anos numa empresa, aí o ano retrasado, por vários motivos, eu pedi demissão. Pude fazer isso, porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Claro. E não estava bem para mim, eu falei, não, vou sair. Fui lá, pedi demissão, fiz tudo bonitinho. Aí uma outra empresa já veio, vieram 8 empresas me procurar. Falei, não, vou escolher uma, eu não quero 8. Que gostoso. E aí eu fechei com essa outra empresa, já estou há 1 ano, fez agora dia 22 de fevereiro 1 ano. Então, assim, eu não vendo peças, eu só vou criando, vou desenvolvendo com o produto que eles têm. Mas eu vivo somente do artesanato.
legal. Coragem, né, de mudar, É. né? O empreendedorismo tem que ter muita coragem. Você incentiva também, quando a gente fala de arte, artistas circenses, por exemplo, no seu programa da noite. O da tarde todo mundo já sabe que é o artesanato, faça você mesmo, então ele ensina diversos tipos de artesanatos. Mas o da noite também você traz essa valorização. Eu o público circense, por exemplo. Eu sou apaixonado por circo, Amanda. Nossa, eu me lembro desde pequeno, sempre meus pais me levavam e eu ficava encantado com aquele mundo. Quando teve a oportunidade de fazer o Quarta Show, falei, vamos trazer os artistas circenses, porque nós estreamos num período de pandemia também, onde eles não estavam se apresentando. Então o programa ajudou nessa forma deles terem de novo a volta para os palcos, o contato com o público, né? E fico sabendo que também está envolvido nessa economia criativa, né? Porque é uma arte... Pedro falou que o nosso programa aqui tá, tudo tá, qualquer arte. Sim, tudo que envolva a arte, o processo criativo. Então, se você pensar em processo criativo, eu posso citar aqui o de cada um de vocês. O design é um processo criativo, a criação, a construção de uma ideia de um artesanato, a construção de uma terapia a partir de mandalas. Claro, naturalmente, a arquitetura inclusive é um dos maiores, tem a maior representação. O artesanato, novamente, pela forma do crochê. A apresentação de um programa de televisão, imagina o quanto de ideia você precisa elaborar durante todo o processo. Tudo isso é economia criativa e tudo isso gera esses números que eu falei no começo do programa, que são gigantescos, né? Olha, a gente adora, com certeza. E a gente quer propagar cada vez mais isso, né? O Renato falou que todo mundo aqui é empreendedor, é empresário. E todo mundo aqui é muito bom de lidar com improviso também. Já percebeu isso? Com uma situação... Porque, Amanda, por exemplo, surgiu uma situação. Você consegue tirar isso da cartola, uma saída por aqui, que vai para lá com charme, nananã. Sim. É uma situação que surgiu num programa ao vivo. Rogério é a mesma coisa. Vitória também. Tem que, de repente... Não estou feliz aqui, vou improvisar uma nova saída, vou cuidar. Então, olha como é importante o improviso. Mas é porque o empreendedor é como um artista que eu trouxe uma vez no Quarta Show e até falei, vive na corda bamba, ainda mais nesse nosso Brasil aqui, não é fácil não, é um desafio. Tem que saber rebolar, ainda tem que saber em cima rebolar. da corda bamba, Rogério. Mas ainda está em cima da corda bamba. Mas está em cima da corda lá, ó. Opa, o vento bate, a chuva bate, porque as adversidades acontecem. É o que o Marcelo falou. Você tem que ter um improviso para situações mais impensáveis. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Né? Eu vou passar o microfone agora para cada um de vocês. Nesse momento, os contatos estarão todos na tela também. Aproveite aí para anotar. E eu queria que cada um deixasse a sua mensagem de incentivo para essas pessoas que estão nos assistindo agora, né? De gente que tem vontade de começar, ou que começou, mas não está dando tão certo. Será que saiu disso? Continuo? Maria Cristina, vamos começar com você, né? Que é uma terapeuta ocupacional que tem muito a agregar, mas que trabalha com a arte na sua essência mais linda, que é cuidar da nossa saúde mental também, né? Sim. Isso pode ser um hobby também para a pessoa. Às vezes, hoje a gente vive a síndrome do burnout, gente. Então, a pessoa trabalha workaholic o tempo inteiro, chega em casa, como disseram tão bem vocês antes da pandemia, passa pela casa. O cômodo que você conhece é o seu quarto, muitas vezes só a sua cama e o banheiro, né? Passa, chega em casa meia-noite, já sai 7 da manhã. E que legal se você puder trazer um pouco de arte para acalmar o seu coração também dessa vida louca, né? Acredito que seria importante que as pessoas se dessem espaços individuais de nutrição com aquilo que realmente elas gostam muito de fazer. Esses momentos de silêncio na atividade, no fazer, nas mãos, na mente, trazem um conforto para o coração, né? E estruturam toda a psique, o equilíbrio, né? E que busquem o recurso da arte como uma possibilidade de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de reabilitação. Eu fui reabilitadora, sou ainda, né? O artesanato, ele é usado na saúde mental, na deficiência física, há milênios já, né? Então, muitos processos lindos eu vivenciei, de grandes resgates de vida com capacidades muito grandes a partir da arte. Então, eu deixo aí esse desejo de que vocês busquem mais, se abram mais para receber essa possibilidade na vida. Obrigada, né? Maria Cristina. Obrigada, viu, Vitória? Sucesso sempre para você. Eu que Saúde, agradeço. paz. Obrigada a você. Eu só queria dizer assim, para você que está aí nos assistindo agora, em primeiro lugar, olhe de verdade aquilo que você gosta, o que você gostaria de ser e de fazer. E tenha sempre dentro de você essa palavra, perseverança. Persevere, porque você vai chegar lá. Eu acredito.
Obrigada, Marcelo. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Parabéns pela trajetória que você construiu também. Muito obrigado. Fiquei muito, muito feliz com o convite mesmo. Me senti honrado de estar aqui com essas pessoas todas, muito lisonjeado. E é uma honra poder ter um espaço como esse para poder falar. Então, eu sempre penso o seguinte, quando você tiver a oportunidade que alguém te abra alguma porta, faça o melhor que você puder, sempre. Não importa o que seja. E está acontecendo, começou essa semana a votação do Prêmio Artesão do Ano. O Prêmio Artesão do Ano foi um prêmio criado para valorizar o artesão. Você que criou? Sim. Exatamente porque as pessoas reclamavam muito que não havia valorização do artesão. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu tenho esses espaços para poder falar sobre isso, eu queria fazer alguma coisa. Então eu criei o Prêmio Artesão do Ano para poder trazer prestígio. Ele não chama Prêmio Handicrafter do Ano ou Designer do Ano. Eu gosto da palavra artesão. Tá. É uma palavra tão bonita que as pessoas têm até vergonha de falar. Então, para que a pessoa tenha prazer e valor sobre a sua profissão, que é ser artesão. E aí a votação é no site artesãodoano.com.br. É para a gente estar na primeira fase. A segunda fase vai ser com os mais votados. A Vitória Quintal já ganhou 2 vezes o prêmio, inclusive, né? De artesão do ano e na categoria tricô. Foi a primeira que ganhou a categoria tricô, se eu não me engano, né? Lá em mil... já faz tempo já. E as pessoas que fazem as categorias, são as pessoas que votam nas categorias e nos artesãos. Então eu não tenho a menor interferência sobre o que acontece ali. Eu deixo as pessoas votarem à vontade. A entrega do prêmio provavelmente vai ser no dia do meu aniversário, em maio. E eu já aproveito para te convidar para entregar um dos troféus, porque o Rogério também está desde o primeiro prêmio. E eu queria convidar você, Amanda, para entregar um dos troféus nesse dia. Claro, muito obrigada. Vai ser um prazer enorme. E Obrigada, todo mundo querido. pode me acompanhar pelo meu canal no YouTube. Tem mais de 400 vídeos lá. E pelas redes sociais também, com o meu sobrenome. Muito Obrigada, obrigado. viu, Marcelo? Muito obrigada. Pedro, obrigada mais uma vez. Imagina. Sempre muito bom contar com os seus dados, com o que você agrega aqui pra gente. Imagina, Amanda, eu que agradeço pela participação em primeiro lugar. Sempre muito gostoso estar aqui com vocês, com convidados incríveis e onde eu acabo aprendendo, né, cada vez mais. Acho que a mensagem que eu tenho para trazer, principalmente nesse tema desse programa de hoje, né, economia criativa, são 2. Primeiro, se atente aos números, né? Coloque ali no papel o seu projeto, faça as continhas para você não se enrolar ali durante o seu processo. Acho que isso é muito importante e acho que a principal mensagem é faça aquilo que você ame, mais do que qualquer outra coisa. É muito importante que você tenha algum prazer dentro do processo de trabalho. Trabalho não é para ser penoso, ele tem que ser, né? Ele tem que te dar alegria. Mas o segundo conselho é justamente esse: preste atenção nos números, nos detalhes, coloca ali no caderninho. Não estou falando para fazer planilhas complexas nem nada disso, deixa isso para os economistas. Mas mapeie o seu projeto sempre, né? Sempre, e tome as decisões, né, de acordo com as suas possibilidades, né? Não dê passos maiores que a perna, que eu acho que os negócios tendem a crescer para todo mundo. É isso aí. Obrigada, Pedro. Renato, foi um prazer. Sucesso nos seus 2 programas. Sucesso em todas essas coisas, muita luz e muitas conquistas sempre, muita saúde. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado, foi um prazer enorme poder compartilhar um pouco de todo esse conhecimento. Logo teremos uma nova temporada do 24 Horas para Redecorar. Que legal. Em breve começamos essas gravações e tudo vira uma loucura. Eu acho que o único recado, na verdade, para quem nos assiste, para quem trabalha com criação em geral, seja o artesão, o designer, o arquiteto, enfim, é buscar inspiração. Eu acho que essa é a principal palavra e talvez a mais difícil que te diferencie do restante, do mercado. A inspiração ela é única, ela vem de você. Mas estar atento a tudo que tem acontecendo ao nosso redor também é muito importante. Obrigado, Amanda. Obrigada. Obrigada a você, Henrique, meu querido. Amanda, obrigado. Você sabe que você é minha madrinha, né? Muito Nessa sucesso área para de você nesta comunicação. temporada nova de TV também, em todos os seus projetos sempre. Obrigado. A gente também começa agora, a partir de abril, já a gravar a temporada nova do Reforma Surpresa. Então, mas eu tenho um recadinho, acho que para as pessoas não desistirem do sonho, né? Eu venho de uma família muito simples. Meu pai era empreiteiro de obra, a vida inteira eu vi meu pai trabalhando muito. E eu dizia, um dia eu vou estar nessa profissão, mas eu vou fazer do meu jeito, né? Eu quero trazer esse orgulho para ele. Então, hoje, a minha formação como designer e como apresentador, que acho que a comunicação sempre fez parte da minha vida, porque eu nunca desisti. Então, acho que é importante, a gente sabe que a vida nos traz oportunidades,
mas a gente também tem que buscar Não essa tenha oportunidade. dúvida, não tenha Obrigado dúvida. pelo convite. Isso ficou bem claro hoje, né? Eu acho que como recado principal, você tem que criar os movimentos para as coisas que você deseja na sua vida e você tem que estar preparado para quando essa oportunidade chegar. E aí? Rogerinho, meu querido, tô sabendo. Diz que onde você chega tem bagunça. Sempre, né? Como você ficou muito quietinho, hoje você vai bagunçar agora no fim? Ô, Vitória, ele é assim, se ele Tô não... até com medo de vocês Se dois. ele não bagunça no começo, ele bagunça no fim. Sim. O pessoal se comportou tanto que agora eu vou fazer a Você vai pedir para eles desconstrução. levantarem e dançar no Foi meio do sério, palco? Já que também a música também faz parte da economia criativa, É uma vamos terminar arte. com arte, então, É uma né? arte. Vamos cantar? Ó, o Rogerinho, todos os dias, 1h30 faça você mesmo. Obrigado, Quarta viu? show toda quarta-noite. Nosso companheiro aqui de Uma TV alegria, Aparecida. uma honra estar aqui sempre. Sempre vendo uma seu delícia ter programa. você, Obrigado, viu? obrigado mesmo com esse Boa time semana, maravilhoso. gente. Bom sabadão. Obrigada pelo carinho.